Orar mais uma vez, irmãos, amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos, amém? Não está proibido falar amém, não. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade, é um privilégio, de fato. Não é um clichê nosso, oportunidade e privilégio. É de fato uma oportunidade, um privilégio que nós temos de estar aqui. De estarmos num lugar onde o Senhor está se manifestando com a sua presença poderosa, Deus. Talvez alguns não sintam, mas a sua palavra não fala sobre sentir. Sua palavra diz que o Senhor está e nós cremos, até quando nós não sentimos, nós sabemos que o Senhor está entre nós, presente aqui, falando conosco, se movimentando no nosso meio. O Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus conosco, o Senhor está de fato conosco todos os dias, mas quando nós nos reunimos aqui, existe uma presença poderosa do Senhor manifesta, e é o que nós amamos, estar nesse lugar, porque o Senhor está entre nós e falando conosco, e agora não diferente, nós queremos ouvir o Senhor falar. E é por isso que nós oramos e clamamos ao Senhor e te pedimos, fala conosco, Senhor. Recebe o nosso coração, recebe aqui a nossa atenção em forma de reverência e devoção sincera. Como nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo se manifestando e falando, como o vento que nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai nos levar, mas nós sentimos a Sua presença. Nós queremos isso nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, sabermos que é o Senhor quem está falando conosco, nos apontando uma direção, nos liberando as suas bênçãos. Que hajam céus abertos nessa noite, nesse lugar, Senhor. Que as suas mãos poderosas derramem as suas bênçãos sobre a vida do seu povo que se reúne aqui para te adorar, porque é impossível que alguém que adore ao Senhor, que alguém que busque ao Senhor, que alguém que se apresente ao Senhor com as suas mãos cheias de bênçãos para entregar ao Senhor, sejam em formas de canções, de contribuições, sejam em formas de devoção, de atenção. É impossível que alguém volte para casa vazio, Senhor. Eu oro para que ninguém realmente volte para a sua casa da mesma forma que chegou aqui nessa noite, mas seja impactado, seja transformado, seja renovado na sua mente e no seu entendimento pelo poder da sua palavra. E assim, concordando em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Abre comigo lá em Josué, livro do guerreiro Josué, do grande sucessor Josué, o livro histórico. Quando acaba o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos então, na sequência de Deuteronômio, o 6º livro bíblico, Josué, que curiosamente começa com o verso 1 dizendo assim: depois que Moisés, segundo a última peça aqui, Moisés, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Dá uma pausa aqui. Nós estamos praticamente encerrando uma série que nós viemos pregando, série Peregrinos, que deve estar aqui do meu lado, série Peregrinos. Essa é a 2ª temporada, e na quinta-feira nós temos o nosso teatro, então nós não vamos ter a mensagem que nós havíamos programado para isso aqui na Burn Poá. Perdão, aqui na Burn Mogi. Nós vamos fazer essa mensagem só na Burn Poá, e depois você vai assistir online, vai ficar lá no nosso YouTube a última mensagem, que é a parte 2 da mensagem que nós estamos pregando hoje. Hoje é a parte 1 da última mensagem. E eu preciso fazer uma retomada. A história do povo de Israel começa necessariamente, de uma maneira mais prática, lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão. Então Deus faz uma promessa para Abraão que está atrelada a um comando que Deus dá para ele sair da sua terra e ir para um lugar que Deus ainda havia de mostrar para ele. Abraão obedece, e Abraão crê no Senhor, na sua promessa, e aquilo então é acreditado na conta de Abraão como se fosse justiça. Ou seja, a promessa de Deus é um pagamento, uma manifestação da sua bênção sobre a vida daqueles que creem. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele se torna então o pai de muitas nações. Nós sabemos que Abraão morreu sem ver isso, até porque quando Deus dá a promessa para Abraão, o Senhor já avisa que esse povo que ele geraria ficaria 400 anos opresso, escravo numa terra. E vem o filho de Abraão, Isaque, o filho de Isaque, Jacó, neto de Abraão. Tem 12 filhos, esses 12 filhos dão os nomes ali para as 12 tribos que formam a nação de Israel. Todos esses entram no Egito quando o governador do Egito naquela ocasião é José, um desses filhos. Tanto que as tribos de Israel são divididas ali em Efraim e Manassés, que são os filhos de José, que Jacó toma para si, para nomear essa tribo, do filho preferido dele ali, do casaquinho colorido. Então 70 israelitas entram ali no Egito,
Mas eles começam a crescer, e eles começam ali praticamente igual coelho, ali a proliferar, e o governador agora que vem do Egito, não conhecia a história de José, e nem sabia o quanto que aquele povo havia abençoado ele, e começa a ficar temeroso, por causa da grande expansão do povo israelita ali na nação do Egito, e ele começa então a oprimir os israelitas, e isso se estende então agora por 430 anos, de acordo com a promessa que Deus havia feito para Abraão. Esse povo ficou opresso agora no Egito, e eles crescem demais. Sabe disso porque quando eles são tirados agora em Êxodo 3 por Moisés, que Deus envia esse próprio Moisés, que havia sido criado no Egito como filho da filha do faraó, é o libertador de Israel, que depois de 40 anos em Midian, vê a sarça ardendo em Êxodo 3, quando Deus manda que ele desça até o Egito para tirar o seu povo com mãos poderosas. Agora esse povo vai passar por uma peregrinação no deserto até entrar na terra prometida. Fato é que toda essa nação que veio com uma mentalidade escrava do Egito, porque são 400 anos, naquela época uma contagem de 10 gerações a cada 40 anos, eles haviam desenvolvido uma mentalidade escrava, e eles não conseguiram ficar debaixo da obediência ao Senhor e crer na sua palavra e entrar nessa terra de descanso, porque a mente deles, os seus pensamentos estavam obscurecidos, eles não aceitavam o cuidado de Deus, eles não se colocavam debaixo da palavra que Deus trazia por meio de Moisés. Então é necessário que eles caminhem por 40 anos no deserto, porque quando eles vão espiar a terra ali, eles têm um relatório corrompido, de murmuração, de reclamação, de rebeldia, eles se insurgem contra a sua liderança, eles se rebelam contra o Senhor, então Deus os impede de entrar na terra prometida. Apenas 2 camaradas ali têm uma visão diferente, eles são Josué e Calebe, e apenas eles e os seus clãs, as suas famílias, daqueles que tinham 20 anos para baixo desse momento, são os que vão entrar agora na terra prometida. Moisés também perde a lenha com esses caras, e num determinado momento, ao invés de falar a rocha, ele bate na rocha, desonrando então a presença de Deus, porque ele se coloca numa posição de como se ele estivesse fazendo alguma coisa e não glorifica ao Senhor, porque ele acaba perdendo a linha mesmo com esse povo reclamão, chato pra caramba, que era esse povo que havia saído do Egito. E agora nós estamos então chegando no momento que essa promessa que começa lá em Gênesis 12 vai se materializar. O povo de Israel agora, o exército de Deus, vai tomar posse dessa terra prometida, desse descanso que Deus havia prometido dar ao seu servo Abraão. Então nós navegamos agora aqui necessariamente por 470 e alguns anos de história, desde Gênesis 12. Então agora é o momento que nós chegamos aqui, no final da peregrinação, quando Israel de fato não é mais um escravo no Egito, quando Israel de fato não é mais um peregrino no deserto, mas quando Israel agora vai tomar posse geograficamente e se constituir como uma verdadeira nação. Deus havia trabalhado todo esse tempo, mostrando o poder dele, os seus milagres, como ele cuidaria desse povo. E é só você ler o Pentateuco, você vai ver que história linda. Até se você tirar o lado profético, espiritual, o lado de fé que nós temos na palavra de Deus, se você ler apenas isso como um livro de história, você ainda vai enxergar beleza e poder de um Deus cuidando de um povo e formando uma nação. A lei de Israel está aqui, a cultura de Israel está aqui, todos os seus costumes e cerimônias, enfim, todas as práticas deles como nações estão aqui no Pentateuco. O Pentateuco é como se fosse a constituição, a regra de etiqueta, culinária, etc. Tudo de Israel está no Pentateuco aqui, até o momento em que agora eles vão de fato viver a promessa que Deus havia feito. Uma aula simples de história, só para a gente entender em que momento que a gente está. E Deus começa dizendo para Josué algo muito difícil e provocativo, que é mexer completamente com a estrutura psicológica desse cara, porque Deus diz, exatamente depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus vem falar com Josué, e a primeira coisa que Deus diz para Josué é: o meu servo Moisés morreu. E pode parecer apenas um relato histórico, mas quando Deus lembra Josué sobre isso, se você estudou toda a história bíblica, você vai lembrar aqui, como nós sabemos, ele era o auxiliar de Moisés, ele era o camarada que carregava a mochilinha de Moisés quando Moisés ia para qualquer lugar, e qualquer lugar no caso de Moisés, quase todo o tempo, era na presença de Deus manifesta. A palavra conta para a gente ali em Êxodo, se eu não me engano, no 33, que mesmo quando Moisés saía da presença do Senhor ali na tenda do encontro, Josué continuava lá. Quando os homens voltavam para sua casa, Josué gostava, amava esse lugar onde Deus estava se manifestando, e ele viu todos os milagres dessa transição de peregrinação no Egito. Ele era apaixonado pela presença de Deus, mas ele também reconhecia
a importância do nome Moisés para esses israelitas. De fato, Moisés é até hoje o maior vulto histórico que Israel tem. Se você for para Israel, na época de Jesus ele já dizia, na época de Paulo ele já dizia, olha, Moisés é lido nas sinagogas até hoje. Aos Coríntios ele vai dizer isso, inclusive em sinagogas já que estão além das fronteiras de Jerusalém. Já na Grécia agora dizendo, Moisés é lido até hoje. Moisés é aquele que os israelitas entendem que só um outro profeta no nível dele poderia ser levantado, segundo a própria profecia por Moisés proferida, e a gente sabe que é Jesus, mas eles ainda não creem nisso, então eles esperam que alguém igual a Moisés se levante. Mas agora Moisés morre, e alguém precisa assumir o lugar desse camarada. Presta atenção na primeira coisa, que quando Deus lembra Josué sobre isso, que Moisés não está mais lá, que você não tem mais como se esconder agora atrás desse grande líder, você não é mais um auxiliar agora você é aquele responsável por cumprir uma promessa que essa nação espera há quase 5 séculos, de atravessar o Jordão e tomar posse da terra que Deus havia prometido para Abraão. O peso disso sobre Josué era um peso que nenhum de nós aqui imaginaria suportar ou esperar em nenhum contexto que você viva. Por mais que você seja um sucessor de algo aqui, jamais você sucederia alguém do tamanho de Moisés, sobretudo para essa nação e nesse tempo. Então isso tinha uma pressão no coração desse menino, que a maioria da nossa geração aqui, meu Deus, não ia aguentar, ia desmontar, não ia sair da cama, não ia sair de casa aqui por anos, porque era algo muito pesado mesmo. Moisés morreu, e todo aquele povo tinha o vulto dessa liderança, e Deus fala, agora é com você. E é por isso que nós vamos ler lá no verso 9, uma das expressões que a gente ama repetir. Quem sabe o que está escrito em Josué 1:9? Seja forte e corajoso. A gente não lembra o versículo inteiro, mas isso você lembra. E Deus diz exatamente isso para esse rapaz agora. Essa é a minha ordem. Rapaz, ó, Josué que já tinha quase 80. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. A primeira coisa que Deus precisa dizer para Josué é: seja forte e corajoso. Mas presta atenção, Josué havia trilhado um caminho de peregrinação e passado por situações onde ele viu tudo acontecendo e a proteção de Deus sobre ele, como Deus havia matado todos aqueles murmuradores no deserto e levantado uma geração debaixo da sua promessa e dos seus milagres para entrar. Mas mesmo assim Deus olha para esse rapaz e fala: cara, você vai precisar ser muito forte e muito corajoso. Mas Deus lembra isso: não fui eu que te ordenei? Não sou eu que estou falando com você, Josué? Preste atenção, o que o Senhor está nos lembrando agora, mediante todos os desafios que nós temos para viver dentro das suas promessas, é que é a palavra de Deus que nos ordena e que nos dá condição de vencermos e avançarmos nos desafios da nossa vida. Porque quando Deus lembra para Josué ser forte e corajoso, se ele precisasse fazer isso sozinho, ele teria todos os parâmetros anteriores na sua vida que seriam contrários a isso e que iam deixar ele totalmente depressivo, desencorajado, jogado numa cama, sem possibilidade de comandar mais de 1 milhão de pessoas. Mas Deus lembra, antes de dizer para ele ser forte e corajoso, a primeira coisa que Ele quer lembrar você nessa noite: sou eu quem estou ordenando você, sou eu quem estou liberando a minha palavra para você. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos lembramos que tudo foi formado pela palavra de Deus. Então quando Deus diz para Josué: sou eu que estou falando, o que Deus está lembrando aquele homem naquele momento e a nós nessa noite é que quando Deus diz algo, aquilo é determinante na nossa vida para que isso se cumpra. Deus não está dando apenas uma opção para Josué, dizendo que era uma questão de escolha. E por mais que nós precisamos decidir ser fortes e corajosos, e por mais que nós precisamos optar por isso, a grande verdade é que quando Deus fala com você e comigo, meu irmão e minha irmã, Ele está nos empoderando para sermos fortes e corajosos. E por isso eu quero dizer para você nessa noite: quem está dizendo para você é aquele que quando fala as coisas acontecem. Então quando Ele diz para você, seja forte e corajoso, significa que você está sendo fortalecido e encorajado para viver tudo que Ele tem para você. Quantos crentes aqui apaixonados por Jesus eu tenho que podem dar glória a Deus por isso? Amém? Da mesma forma, a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Hebreus, ou melhor ainda, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 23, assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Olha como a palavra de Deus nos lembra. Você pode se apegar a isso que você está ouvindo nessa noite. Aí presta atenção, não é o pastor que está tentando motivar você, né? Nossa, como o pastor fala bem, ei, não tem nada a ver. Deus está dizendo para você: você pode se apegar com firmeza,
Você pode, como diria um bom goiano, que você pode agarrar nisso que está sendo falado aqui. Cadê o goiano aqui, meu amigo Júnior que está na área aqui? Cadê ela, o Júnior no final? Como diz os homens do Goiás, pode agarrar nisso aqui porque é Deus que está falando. Mantenha firmemente a esperança na promessa, porque quem prometeu para você é Deus, e Deus é fiel para cumprir. Ou seja, não vai dar errado nunca. Você é forte, você é corajoso, porque Deus está ordenando: seja forte e corajoso. Você vai chegar no lugar aonde Deus prometeu que você ia chegar, amém? Glória a Deus por isso. Mas preste atenção, o verso 10 do mesmo livro, Josué, volte lá para Josué. Quando você volta para o capítulo 1, no versículo 10, segura, não sobe não, hein, louvoristas. Comecei a pregar agora, pode descer. Diz assim o verso 10: então Josué, preste atenção, ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Olha que ensino poderoso. A palavra de Deus está dizendo para você e para mim, que mesmo quando Deus me dá alguma coisa, preste atenção, nós acabamos de dizer, quando Deus fala algo, aquilo não vai se cumprir, aquilo já está cumprido. Preste atenção numa coisa: quando Deus dá uma promessa para você, você sonha em engravidar, ora por isso e nunca conseguiu engravidar, e Deus fala: você vai dar à luz a um filho. Deixa eu dizer uma coisa para você: você já está grávida. Pode demorar 2 ou 3 anos para isso acontecer, mas se Deus liberou uma palavra, significa que a palavra de Deus, que é uma semente poderosa, entrou dentro de você. O maior exemplo que nós temos disso é a própria Maria. Como que Maria engravida, irmãos? Maria engravida do quê? Diga comigo: da palavra. A palavra, a semente que é a palavra de Deus, gera exatamente aquilo para que ela foi enviada. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus não torna para ele vazia, antes ela vai cumprir aquilo para que ela foi enviada. Assim como a chuva cai na terra, a neve cai na terra, e não torna ao céu antes de irrigar a terra, de cumprir aquilo para que ela foi enviada, assim a palavra de Deus não tornará para ele vazia antes de cumprir o seu propósito. Então, quando Deus libera uma palavra para você, isso já está pronto. Mas eu não estou vendo ainda, pastor, mas do reino espiritual, na onde importa para você e para mim, as coisas estão prontas. Deus disse: haja luz e houve luz. Nós precisamos lembrar disso, mas não significa que eu não preciso me envolver com aquilo que Deus disse para mim. Suponhamos que Deus deu uma palavra para você, irmã, que você vai engravidar. Eu garanto para você que você não é Maria. Por mais que a palavra te engravide e coloque dentro de você tudo aquilo que você precisa para viver essa realidade, você vai precisar ter um relacionamento com seu marido. Ou seja, você precisa se envolver com a palavra que Deus te liberou, para que aquilo então gere vida em você. Só Maria concebeu do Espírito Santo, porque era promessa. Você vai conceber do seu marido, amém? Todo mundo sabe, aula de ciências lá, quando você tinha 10 anos e tal, não precisa explicar. Quem precisa aprender isso está lá na tenda. Mas nós estamos lendo mais uma vez isso aqui no verso 10, porque ele diz: Josué ordena aos oficiais: percorram o acampamento e diga ao povo que prepare suprimentos, porque a gente vai entrar na terra que Deus dá. O que Josué está nos lembrando? Talvez aquilo que nós aprendemos na primeira mensagem. Irmãos, maná cai do céu. Aquilo que nós não podemos prover, sobrenaturalmente Deus vai derramar na sua e na minha vida. Aquilo que as nossas mãos não podem fazer, Deus vai derramar na nossa vida, porque Ele prometeu e é fiel, e você pode se apegar. Agora, as coisas que cabem a mim e a você fazer, nós é que precisamos fazer. Deus tem promessas de prosperidade em todas as áreas da sua vida, porque a vida que Jesus nos promete é uma vida abundante. Amém? Quem crê nisso? Tem uma meia dúzia de crente aqui, não é possível. Você crê nisso? O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida, e uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida de deleite, uma vida abundante. É uma promessa, amém, irmãos? Mas não acorda cedo para trabalhar e não seja o melhor profissional da sua área para você ver se a promessa se cumpre ou não. Porque maná cai do céu, mas quem acorda cedo para entrar no trem não é Jesus, não é o Espírito Santo. Diga: sou eu. Maná cai do céu, mas quem precisa para ter uma vida financeira abençoada é estudar, aprender a se organizar, fazer conta, não ter saída maior do que entrada, é você. A esposa, os filhos são herança do Senhor, mas quem precisa cuidar do seu casamento, interagir com o seu cônjuge, gastar tempo com seus filhos, é você. Maná cai do céu, mas o cajado está nas nossas mãos. A bênção de Deus é tomarmos posse da terra que Ele nos dá. Ou seja, Deus deu a terra para o seu povo, mas quem que entra, tira a espada da mão, ora, derruba a muralha, mata gigante, quem é? Diga: sou eu.
Nós estamos aprendendo isso. Então você quer viver num ambiente de bênção de Deus? Creia completamente na sua palavra a ponto de se envolver naquilo que cabe a você e a mim. Deus já te abençoou, Deus já te garantiu um casamento feliz, mas quem precisa interagir com o seu cônjuge não é o Espírito Santo, é você. Deus já te garantiu que os seus filhos jovens, quem são jovens aí tem filhos? Quem é jovem tem filho aí? Quem tem filho não levantar a mão, vai morrer o filho. Quem é jovem tem filho, levanta a mão, trem. Levanta a mão, não cai a mão de levantar não. Você está na igreja pentecostal, aleluia. Levanta a mão e dá glória quem tem filho, aleluia. Meu Deus, agora sim. Meu Deus. A palavra de Deus diz que os filhos na sua juventude são como flechas que um guerreiro tem na sua aljava. Deus te deu a flecha já, irmão. Agora quem bota esse trem no arco e lança para o destino profético e eterno é você. Filhos são bênçãos, filhos são força, filhos são a glória da família. Mas quem precisa arrancar a tela da mão deles e passar tempo, e botar um livro na mão deles e amá-los e ouvi-los e demonstrar um coração afetivo para que eles sejam protegidos e guardados pela promessa de Deus, diga: sou eu. Quem está me entendendo? Quem pode dar glória a Deus por isso? Pode aplaudir. Se for Jesus, sem dó. Terceiro ponto, Josué capítulo 1, versículo 12 até o 18, vai nos dizer assim, preste atenção nisso, isso é poderoso. Em seguida Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do que Moisés, o servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, o seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá essa terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão, mas os seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão ao leste do Jordão. Bom, eles responderam, verso 16: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Vamos ler até aqui, presta atenção. Quando os israelitas estão avançando a ponto de chegar na terra prometida, essas duas tribos e meia, a tribo de Ruben, de Gade, metade da tribo de Manassés, eram tribos que tinham muitos gados. E quando eles chegam a essas terras a leste do Jordão, antes de entrarem na terra prometida, eles percebem que geograficamente fazia sentido eles ficarem ali, porque era um lugar bom para criar os seus gados. Então eles pedem para Moisés: Moisés, dá essa terra para a gente não quer atravessar o Jordão para pegar a terra lá, deixa a gente ficar nesse lugar. Moisés naquele momento fica bravão com eles, fala: vocês já estão se rebelando, vocês já estão querendo fugir da responsabilidade. Então eles fazem uma promessa para Moisés. Eles dizem assim: não, Moisés, nós vamos ficar aqui, vamos construir cidades fortificadas, vamos colocar os nossos gados, mulheres e crianças aqui, e quando Deus for dar aos nossos irmãos a terra à frente do Jordão, a gente vai passar na frente deles e nós vamos lutar junto com os nossos irmãos para que eles também tenham a sua terra de descanso, e só então nós voltaremos para o nosso lugar. Agora passaram-se anos novamente aqui, 2 décadas e meia, se eu não me engano, se a cabeça não estiver ruim, e eles agora estão nesse momento que eles precisam honrar a sua palavra. E esse é o terceiro ponto daquilo que Deus quer nos ensinar: nunca abandone a sua palavra, o seu compromisso, a sua liderança, a sua igreja local, porque muitas vezes quando nós chegamos aqui, o Deus que nós conhecemos era o Deus dos desesperados. A maioria de nós não teve uma experiência com o Senhor por meio da palavra apenas, tendo um contato com a palavra e sendo tocado por aquilo e fazendo uma confissão de fé. Muitos de nós chegamos aqui por causa de uma UTI, por causa de um vício, de um relacionamento desmoronado, de uma vida financeira toda escangalhada, de um segundo casamento que não deu certo, a gente está indo para o terceiro e está desesperançoso. A maioria de nós chegou aqui tudo arrebentado, irmão. É incrível como Deus aparece, né, na final do jogo lá, quando o time está batendo pênalti, todo mundo ora, ajoelha, clama a Deus. Quando vem um diagnóstico, todo mundo fica ali desesperado e clama a Deus, e muitas vezes faz até votos. Diz: Deus, estou desempregado aqui há tanto tempo, mas quando eu receber o emprego, meu primeiro salário vai ser para o Senhor. Eu nunca vou deixar de ser um dizimista fiel na sua casa, eu vou abençoar a sua obra, conta comigo. Aí Deus vai lá, ouve a oração e plá, lembra do camarada e abençoa. Aí chega a hora do primeiro salário, ele fala: puxa Deus, mas eu estou 6 meses aqui, meu cartão, meu não sei o que. Aí começa, e Deus mais uma vez está nos lembrando de uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha vida como pastor: não tenha medo de fazer votos ao Senhor, mas tenha muito medo de fazer votos e não cumpri-los,
porque nós precisamos entender que para desfrutarmos daquilo que o Senhor, nosso Deus, nos dá, nós não precisamos apenas crer na palavra do Senhor e nos envolvermos com a palavra do Senhor, nós também precisamos ser homens e mulheres cuja palavra também pode ser creditada. O grande problema talvez de nós hoje cristãos, para nós não impactarmos o mundo, talvez para nós não termos um problema de precisarmos fazer um terceiro, um quarto culto aqui, é que as pessoas não acreditam mais naquilo que nós falamos. Nós falamos que a palavra de Deus é verdadeira e ela é verdade, amém, glória a Deus, mas todo aquele que confessa o nome do Senhor deve andar na verdade. Nós precisamos ser as pessoas mais críveis na nossa geração, gente que fala e que caminha de acordo com aquilo que falou, gente que acredita na palavra a ponto de viver por essa palavra e deixa de ser um filho da mentira porque vivia no Egito e se torna um filho da verdade porque agora vive debaixo dessa promessa de Deus. Josué estava lembrando esses homens: cumpram a sua palavra, honrem os seus compromissos. Quantos pastores dizem eu sou um homem de Deus, mas não pode ser de Deus porque não é nem homem, porque não honra a palavra? Para nós sermos homens de Deus, primeiro nós precisamos ser homens, e homens honram a sua palavra. Olha o que a própria palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, como um exemplo desse compromisso que nós devemos ter com a nossa comunidade. Agora sim, a equipe de louvor pode subir. Lembrem-se dos seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Pula para o verso 17 e diz assim, verso 16: e não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que têm com os necessitados, pois são sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Então lhes dê motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Olha só como a carta aos Hebreus mais uma vez nos lembra: sejam pessoas que fazem aquilo que estão comprometidas a fazer. Irmãos, muitos de nós estamos orando, chorando, clamamos a Deus e reclamamos muitas vezes de não estarmos vivendo aquilo que o Senhor nos prometeu, mas talvez a grande questão aqui seja a sinergia necessária que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Você quer ter um casamento abençoado, jovem? Quantos jovens solteiros querem ter um casamento abençoado? Santifiquem ao Senhor como Cristo, como Rei no seu coração, e vivam em santidade enquanto vocês estão aguardando um casamento. Eu garanto para você que essas sementes de compromisso com a palavra de Deus vão frutificar na sua vida durante o seu casamento. Quantos querem ter filhos prósperos, que cresçam, que sejam obedientes, que sejam bem-sucedidos, educados? Creio que todos vocês que ainda não têm filhos pensam assim, e aqueles que têm também pensam assim. Então sejam exemplos de pessoas que estão comprometidas com a palavra de Deus, que realmente se comprometem com aquilo que falam, porque isso vai transformar a sua vida e vai permitir que você desfrute do que Deus te dá. A palavra diz aqui que se esses homens não fossem adiante e não garantissem aos seus irmãos um lugar de descanso, os próprios irmãos deveriam ir lá e passar a espada em todos eles, porque Deus não aceitaria no meio do seu povo pessoas que não têm compromisso com a palavra. Mas em nome de Jesus, nós estamos comprometidos com a verdade, com aquilo que nós dizemos, porque nós somos homens e mulheres da palavra, amém, irmãos? Penúltimo ponto, Josué capítulo 2, versículo 1. Coloca na tela para mim, Josué 2:1, por gentileza. Pode subir a equipe de louvor. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: então do acampamento em Sitim, Josué filho de Nun enviou secretamente 2 espiões. Eu vou pular o texto aqui, a leitura, irmãos, mas a gente ia ler o capítulo 2 aqui, uns versos a mais, mas pelo horário eu vou pular e vou contar o que acontece. Quem não leu a Bíblia já viu na novela ou em algum filme da Record aí. Quando eles estão para chegar na terra de Jericó, primeiro 2 espias vão para lá, e esses espias encontram uma prostituta que morava na muralha chamada Raabe. E Raabe, essa prostituta que vivia na cidade de Jericó, acolhe esses espias e esconde esses espias, porque o rei sabe que eles estão lá e quer acabar com a vida desses camaradas. E aí Raabe faz um relato, ela diz assim: o Senhor, o seu Deus, colocou pavor em todos os habitantes dessa cidade, porque eles sabem o que Deus tem feito por vocês. E
por isso nós já sabemos que vocês vão conquistar a nossa cidade. Raabe diz: tão somente se lembrem de mim quando vocês entrarem aqui. E eles fazem um voto, e ela promete que ela ia colocar um cordão vermelho, que é o cordão pelo qual eles saíram das muralhas da cidade depois. Existe algo muito poderoso e profético nesse texto, que talvez em outro momento a gente explique, sobre o sangue de Jesus, sobre a providência da graça, esse fio escarlate, que salvou a vida dos espias, mas que transformou a história de Raabe. O que eu quero dizer para você nesse ponto é que, quando Deus dá uma promessa para você e libera uma palavra, junto com essa palavra, e preste atenção nisso, porque tem gente que precisa ouvir isso, Deus trará pavor aos seus inimigos. Isso é muito poderoso, porque nós percebemos que muitas vezes nós queremos avançar, mas parece que os céus estão fechados. A licença não sai, o documento não anda, o convênio trava as coisas, e a justiça parece, ela é super célere no Brasil, né? A justiça é morosa, e parece que as coisas não acontecem, mas Deus está liberando uma palavra de conquista para nós nessa noite. Então, se você acredita nisso, eu quero liberar uma palavra sobre você, que Deus trará pavor aos seus inimigos. O que significa isso, pastor? Eu não tenho inimigo, crente não tem que ter inimigo humano, de carne. Deus está dizendo que Ele fará com que aqueles que estão contra você, sejam processos, sejam documentos, sejam convênios que estão demorando para te liberar um exame, alguma coisa na sua vida faz sentido para você o que eu estou dizendo, talvez processos que você está esperando para saírem, aposentadorias que não acontecem, coisas que parece que não funcionam na sua vida. Deus fará com que essas coisas fluam sobre a sua vida em nome de Jesus, porque a promessa de Deus coloca pavor nos nossos inimigos. Então, se existem coisas travadas na sua vida, eu quero dizer para você que Deus vai destravar, porque Ele te deu uma terra. Mas existe algo muito poderoso aqui. Deus vai trazer também pessoas mais improváveis e impossíveis para servirem vocês, ser um instrumento de bênção na sua vida, como Raabe foi um instrumento na vida desses espias. Raabe era uma cidadã daquele povo que seria completamente passada a espada. A ordem de Deus é que a primeira cidade deveria matar todo mundo, era um sacrifício a Deus. Mas aquela moça decide ser um instrumento de Deus para acolher os espias, e algo muito poderoso acontece também na vida de Raabe. Quando toda aquela cidade cai ao chão, apenas a casa de Raabe permanece. Preste atenção numa coisa: como homens e mulheres de Deus, nós nunca abandonamos as pessoas que Deus usou para abençoar as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, que quanto mais se aproxima o dia, nós devemos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, e jamais deixarmos de congregar, quando era o costume de alguns. Está ali Hebreus 10, 24 e 25, anota aí. Nós precisamos, irmãos, nessa noite também, tomarmos posse dessa possibilidade que nós temos de sermos aqueles que vão fortalecer e ser instrumentos de Deus, muitas vezes improváveis na vida dos nossos irmãos. Eu preciso mais uma vez voltar lá para o começo antes da palavra. Quando você se furta a beleza de participar de um culto no lar, você talvez está perdendo os instrumentos que Deus tem para destravar muitas coisas na sua vida. Às vezes você está esperando apenas uma palavra do pastor, uma liderança te reconhecer, e no bom sentido desse nome, porque esse nome se tornou tão poderoso que entra na linhagem de Jesus, talvez é uma Raabe lá das muralhas, que Deus vai usar para salvar a sua vida e para te colocar nos lugares onde Ele quer te colocar. E nós nos furtamos a beleza do comum, e nós julgamos as pessoas porque talvez elas não tenham recursos financeiros, não possam nos oferecer uma vaga de emprego, talvez não possam nos colocar, nessa maldita geração que pensa que tudo é network, que tudo é contato, que tudo é empoderamento, que vem de alguém que é mais poderoso. E a gente esquece a beleza do simples, que é um ao outro nos incentivarmos ao amor e às boas obras, que é prestar atenção no outro e acolhermos o outro, envolvermos o outro naquilo que nós estamos vivendo, porque a beleza não está no network dos poderosos que podem nos abençoar, mas como nós nos tornamos disponíveis para Deus, para vivermos debaixo do poder dEle e nos tornarmos uma bênção na vida dos outros. Deus trará pavor dos seus inimigos, mas Ele também trará favor aos seus amigos. Eu espero que você crie novas conexões, que você faça novos amigos, mas não por aquilo que eles podem te oferecer, mas por aquilo que você pode oferecer para as pessoas. E no meio dessas muralhas improváveis, de Raabes improváveis, Deus vai liberar um fio de graça sobre a sua vida, que vai ser o cordão pelo qual você vai descer da muralha, que vai ser a segurança da sua vida, que vai ser aquilo que vai te empoderar e te conduzir para o propósito de Deus na sua vida. Não pelos reis de Jericó, porque talvez muitos desses precisem ser passados à espada e tirados da nossa vida, mas pelas Raabes improváveis na muralha. A palavra
palavra de Deus diz que quando Jericó caiu no chão, lá no capítulo 6, toda Jericó caiu no chão, mas Raabe e os da sua casa foram lembrados pelos israelitas, e vivem com eles até hoje, quando a palavra foi escrita. Raabe, meus amigos, é a bisavó de Davi, se eu não estiver errando nas gerações. Só isso. Uma estrangeira que, se não tivesse se envolvido com a bondade, com o amor, com as boas obras, em prestar atenção, em reconhecer o que Deus está fazendo na vida do outro. Ei, tem um segredo aqui, meu Deus, sabe o que é poderoso na vida de Raabe? Ela não teve dificuldade de reconhecer o que Deus estava fazendo na vida do outro. A dificuldade muitas vezes de nós nos envolvermos com o outro, é porque talvez o outro está mais abençoado do que a gente, então a gente quer se afastar. Tem uma síndrome de vira-lata, de vitimismo na gente, que quando a gente vê que alguém está com um carro melhor, ganha mais dinheiro, mora numa casa melhor, a gente quer diminuir o que o outro tem. Falar também fez tal coisa, fez errado, certeza que é traficante. E a gente tem essa língua espinhuda de não reconhecer. A pessoa vem e sobe aqui, Deus está usando para ser um líder na casa, a gente fala também, tem afinidade com o pastor? O pastor só escolhe os parça dele para fazer as coisas, e a gente não aceita a glória de Deus na vida do irmão. E aí a gente não pode se tornar uma Raabe. Porque quando a gente começa a aceitar que se tem alguém sendo abençoado, ungido pelo Senhor, é o propósito dele, aí a gente faz igual a Raabe. A gente já sabe que Deus está com você, que Deus está te abençoando, e eu quero ser um instrumento também de bênção de Deus na sua vida. Quando a gente faz isso, quando a gente é humilde para reconhecer aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, e glorifica a Deus pela bênção de participar de um lugar onde pessoas estão crescendo e sendo empoderadas. Irmãos, essa semana aconteceu um negócio maluco aqui. A gente não tinha que plantar a igreja em São José pela planilha, não tinha porquê, mas Deus derrubou no nosso colo o salão e toda aquela estrutura e aquilo, e eu mandei o Mateus para ser o plantador de igreja lá. Eu tenho certeza que alguma mente pode ter pensado, o pastor está mandando o Mateus só porque o Mateus é famoso, só que o Mateus está no começo com ele. Não, meus irmãos, Deus levantou o Mateus para esse momento, esse tempo, e eu me sinto honrado de enviar não só o Mateus, mas o Vitor, que a gente tirou de Guaianazes, o John e a Pri, Cleito e Yasmin, tantos irmãos aqui que nós enviamos, a banda toda, Claudinei e Cláudio, a gente mandou uma leva de gente boa para lá, top para lá, para servir e plantar a igreja lá. E não foi ninguém porque é meu parceiro, não. O Espírito Santo levantou eles para esse tempo, e eu espero que a igreja de São José fique maior do que essa aqui, e glória a Deus por isso. Eu vou celebrar, amém? E nós precisamos celebrar, porque é o Senhor quem está fazendo. Quando você tem um coração como o de Raabe, meu amigo, você vai gerar reis. Quando você tem um coração igual ao de Raabe, a sua história vai estar escrita na história das pessoas mais importantes dessa nação. Você não crê nisso? Não é possível. Mas para isso nós precisamos acolher e acomodar o nosso coração à humildade, de sabermos que Deus pode usar quem Ele quiser usar, e quem Deus estiver usando, eu não tenho problema nenhum de ser o segundo, de ser o escudeiro, de estar ali servir esse irmão em amor, de não considerar só o que é meu bom e o que é dos outros ruim. Já falou com gente assim, que tudo dele parece que é melhor que o seu? Você fala que tem uma escada, ele fala, não, mas eu tenho uma escada que desmonta, que não sei o que. Não, eu comprei esse carro, mas esse carro é ruim, cara, esse carro vai dar errado. Você já viu isso aqui? Você não é assim não, né? A gente perder essa mania de querer sempre estar em evidência, mas querer estar em evidência na onde importa, no coração do Pai, em se envolver com aquilo que Ele está fazendo, em ter prazer e privilégio de participar e de ser uma bênção na vida dos outros. Que Deus grave isso no seu coração, porque é isso que vai prosperar você e vai abrir uma fonte para que você jorre, para que você transmita a glória de Deus. Coloque em pé, último ponto. Como diria o pastor Luciano Subirá, se coloca de pé para parecer que está acabando. Não, irmãos, está acabando mesmo. Josué capítulo 3, versos 5 e 6. Com certeza esse é o ponto mais importante nessa noite. Josué capítulo 3, versos 5 e 6 dizem assim: Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. E eles levantaram a arca e foram à frente do povo. Pula lá para o verso 15. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes levavam a arca e puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá. A água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou a frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca.
Preste atenção, não pense que você vai viver e desfrutar daquilo que Deus tem para você antes de purificar o seu coração pela palavra, antes de viver em santidade como uma prioridade na sua vida. Nós estamos vendo aqui, lendo os 2 versículos talvez mais poderosos nesse momento da terra e da história de Israel. É o momento em que eles estão passando o Jordão e adentrando na primeira cidade, que é onde nós vamos terminar lá na quinta-feira. Você vai assistir no YouTube outra mensagem. É o momento em que eles estão chegando na terra de Jericó, na Canaã, na terra que mana leite e mel, na terra que o Senhor havia prometido entregar aos seus antepassados, e Deus cumpriu a sua promessa. Mas antes, ali nos últimos segundos, ali nos últimos minutos, antes de viverem plenamente a promessa, a ordem de Deus foi muito clara: purifiquem-se, olhem para si mesmos, e vejam se vocês estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Sejam santos, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo. Jesus diz isso em Mateus 5,48: sede, pois, perfeitos, porque o vosso Pai no céu é perfeito. Ei, santidade e perfeição não são coisas que você e eu conseguimos produzir por força própria. Esse é o grande segredo que a carta aos Hebreus vai nos dizer lá no capítulo 4, nos versos de 6 a 11. Se Josué pudesse ter dado descanso para o povo, Deus não acrescentaria: darei a eles um lugar de descanso. O grande e verdadeiro lugar de descanso é quando você e eu paramos de tentar fazer as coisas na força do nosso braço e começamos a depender completamente da palavra de Deus. É quando você e eu paramos de achar que a gente pode ser bom por si mesmo e começa a crer no Senhor. E quando nós cremos no Senhor, o que nós fazemos? Nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, nós estamos na igreja e nós levantamos as nossas mãos e começamos a adorar. E quando nós estamos fazendo isso, é uma declaração de dependência. Lembre-se, irmãos, nesse ponto aqui da história, todos os murmuradores, todos os incrédulos, todos aqueles que se rebelaram, já tinham morrido no deserto. Era uma geração nova, e não tinha nada a ver com idade ou com geração. Não importa a sua idade aqui. Jesus diz para Nicodemos: o que importa é você ser uma nova criatura. Alguém que não quer herdar a promessa apenas por aquilo que é garantido como uma bênção que pode acontecer nessa era, porque como peregrinos, a nossa promessa, a nossa bênção não está aqui nessa terra. A nossa pátria é uma pátria celestial. A bênção que nós aguardamos e o nosso lugar de descanso é um lugar onde só entrarão aqueles que têm mãos limpas e corações puros. É um lugar onde só entrarão aqueles que de fato amam a Deus de todo o coração. Mas para nós entrarmos nesse lugar, o que Deus quer dizer para você e para mim é: purifiquem-se, santifiquem-se. E nós só faremos isso, irmãos, por meio da palavra. Jesus disse isso para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado para você. Nós estamos na última semana do nosso jejum. Jejum é uma ferramenta espiritual de purificação, de carne morrer. Irmãos, tem gente que não fez jejum até agora, pelo amor de Deus. Domingo de Ramos era o dia que Jesus entrou em Jerusalém, se preparando para ser entregue. Você tem uma semana de oportunidade de morrer a sua carne. Faça um voto com o Senhor nessa noite e diz: Senhor, eu quero experimentar isso. Chega de arrastar a sua vida, irmão. Chega de viver uma vida dupla, uma vida de dar glórias aqui, dizimar na igreja no domingo, mas de dar chapéu na praça na segunda, de tratar bem os irmãos aqui no domingo, mas de ser o Shrek em casa na semana. Chega de vivermos essa vida falsa. Deus está dizendo para nós: purifiquem-se, porque o Senhor quer fazer maravilhas na sua casa, irmão. Isso é uma bênção. Deus quer transformar seu lar, Deus quer abençoar a sua empresa, mas Deus está dizendo para você: purifique-se, deixa eu fazer isso pela força do meu braço, e não você tentar produzir com a força do seu braço. Deixa eu ser a bênção na sua vida. Não é você que vai se matar de trabalhar, que vai perder noites de sono, que vai ficar até as altas horas no seu escritório se matando. Não, Deus vai dar para você enquanto você estiver descansando nele. Deus vai transformar a sua vida enquanto você começar a depender nele. E essa passagem da peregrinação nos ensina exatamente isso: a descansarmos em Deus, a confiarmos no Senhor, a não sermos mais escravos que estão trabalhando por barganha, mas sermos filhos que esperam a sua herança. O nosso coração precisa ser purificado pela palavra. Mas você não vai viver isso sem descansar no Senhor. E o nosso trabalho de descanso no Senhor é que nós não fazemos nada sem orar. O nosso trabalho de descanso no Senhor é que nós não tomamos decisões na nossa vida sem jejuarmos, sem buscarmos o Espírito na nossa vida, sem passarmos tempo com a sua palavra. Irmãos, nós precisamos mudar nisso, porque isso revela o nosso descanso em Deus. Eu garanto para você, meu irmão, eu garanto para você que nesta semana, se você
entender isso, se você sair daqui disposto a passar uma semana aqui com a gente, num propósito coletivo, sem açúcar, sem carne vermelha, uma semana, se você fizer isso e separar todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa no dia for abrir a sua Bíblia, se antes de você falar com qualquer pessoa, antes de pegar um celular, se a primeira coisa que você fizer for colocar o joelho do lado da sua cama, meu irmão, eu garanto para você que essa declaração de dependência no Espírito vai transformar completamente a sua realidade, e Deus fará maravilhas no meio de você. Feche seus olhos. A gente não se examina apenas no dia da ceia, não é só na hora da ceia que a gente vê se a gente está vivendo isso ou não. Agora é o momento de nos examinarmos, se isso faz sentido para nós, se nós estamos vivendo com força e coragem que vem de Deus, se nós estamos nos envolvendo e tomando posse das coisas que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, se nós estamos honrando os nossos compromissos, os votos que nós fizemos, o lugar onde nós estamos, os líderes que Deus levanta sobre nós, se nós de fato estamos servindo uns aos outros em amor e sendo como Raabes na vida dos improváveis e nos tornando improváveis que Deus quer escrever e mudar a história. Mas por fim, se nós estamos vivendo, como diz Hebreus capítulo 12, verso 14, em santidade, para podermos ver a Deus, como Moisés, um amigo que viu o Senhor face a face, Ele quer se revelar a nós, porque 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz que nós, porém, com a face descoberta, estamos sendo impactados pela glória de Deus. Ei, não existe um véu sobre nós, o véu se abriu. Não existe nada que te impeça de desfrutar da glória de Deus. A Shekinah é para você, o santíssimo lugar onde a presença de Deus se manifesta. Não precisa mais de um mediador. Jesus é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o sangue oferecido, Ele rompeu o véu para que você hoje esteja na presença de Deus. Então, pelo amor de Deus, levante a sua mão, diga para o Senhor que você quer vê-lo, que você quer desfrutar da presença dEle na sua vida. Não fique com a sua boca fechada, comece a adorar, comece a clamar ao Senhor. Senhor, nós queremos ver a Tua face. Senhor, nós queremos entrar nesse lugar de descanso. Existe uma Jerusalém, uma Canaã celestial para nós. Eu fui marcado em Ti, o sol da justiça.